Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra. Vamos dar continuidade ao assunto de exames por imagem e dessa vez falando sobre o exame de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Não sei se vocês lembram, mas na aula que foi tratado sobre raio-x e ultrassom, tinha lá naquela aula uma menção sobre os benefícios desse exame para a neurociência, para a neurologia, né? No raio-x é possível ver o quê? É possível ver o contorno da calota craniana, mas não é possível ver o cérebro, as estruturas cerebrais, né? O ultrassom, muito menos, né? O ultrassom para avaliação não teria como, por causa da calota craniana. Então, nesse slide faz uma menção sobre o tempo que a neurociência teve que esperar para começar a se beneficiar de fato dos exames de imagem, né? E isso começou com o surgimento da tomografia computadorizada. Então, vamos entender como a tomografia funciona, né? Ela, na verdade, o tomógrafo é um aparelho que utiliza a radiação X. Então, é um raio-x, só que muito mais tecnológico, porque ele vai fazendo cortes transversais no órgão que vai ser avaliado. Então, por exemplo, uma tomografia de crânio. Os cortes, esses cortes virtuais, né, transversais que vão sendo feitos em todo o tecido cerebral, vão permitindo a visualização detalhada, né, do interior, né, de estruturas bem profundas, né, bem íntimas, lá do interior desse tecido cerebral, por exemplo. E qualquer tecido pode ser tomografado, pulmão, órgãos abdominais. Então, praticamente, qualquer parte do interior do corpo poderia ser retratado com precisão pela tomografia. Vamos entender melhor o funcionamento disso. A tomografia, de um modo geral, é um exame rápido, né? É um exame que, se não utilizar contraste, ele dura de 5 minutos a 10 minutos no máximo. Com a utilização do contraste, pode chegar a 30 minutos, né? Mas é um exame realmente muito rápido. E permite, né, perceber essas alterações, por mínimas que sejam. Evidentemente, existem estruturas do corpo que são mais beneficiadas, a visualização é melhor com a ressonância do que com a tomografia. Mas na falta de um aparelho de ressonância, a tomografia pode ser usada. Nós vamos conversar sobre isso já já e eu vou mostrar algumas imagens também. Então, ainda sobre a tomografia, na verdade, o paciente, ele entra, essa imagem no canto esquerdo da tela, mostra o paciente numa mesa móvel, né, uma mesa do tomógrafo, e essa mesa, ela é acionada por controles, né, e o paciente entra no interior desse tubo que vocês estão vendo, que chama gantry. Gantry. O nome está no próximo slide, né? E aqui nessa imagem do lado direito da tela, na verdade é um desenho, né? Onde para retratar como é que é o interior desse gantry, desse cilindro aí. Na verdade, existem aí aparelhos de raio-x, processadores e tudo mais, e quando o aparelho é acionado, é ligado, o tomógrafo, essas estruturas interiores aí desse gantry começam a girar rapidamente. Por isso elas vão construindo essa imagem completa do órgão, né? 3D, com toda, praticamente com toda a visualização de todo, da parte anterior, da parte inferior, enfim, de todo o contexto do órgão. Então, esses gantries é que ajudam na produção da imagem.
Então, o que eu expliquei naquela imagem está aqui, olha, o paciente deita nessa mesa específica, né, que é do tomógrafo, e ele é posicionado nessa estrutura anelar, cilíndrica que chama gantry. E esse gantry contém os tubos de raio-x que giram rapidamente quando o aparelho é ligado e vão produzindo as imagens detalhadas. E assim, como é que são as imagens? Bom, como a tomografia usa o sinal de raio-x, então, o que for, por exemplo, ossos aparecem com uma imagem branco, né? Como está aí na última frase, né? Assim como o raio-x convencional, os ossos têm aquele aspecto branco. Onde tem ar, o aspecto fica preto. Então, por exemplo, algumas áreas pulmonares, das vias aéreas, né, que estão preenchidas com ar, então o aspecto é preto. Onde tem líquido, por exemplo, líquor, sistema nervoso central, a gente vai ver as imagens que onde o líquor está contido, onde ele passa, também fica preto. De um modo geral, assim, se a tomografia não necessitar de contraste, não é necessário o jejum. Mas, no uso de contraste, né, na necessidade do uso de contraste, o jejum se faz necessário. Um jejum de 4 horas já é o suficiente, né? Pode ser mais, o paciente pode dormir à noite, logo cedo fazer a tomografia, ele vai estar com um jejum maior. Mas se ele for fazer, por exemplo, no período da tarde, ou em qualquer outro momento do dia, ele pode se alimentar, só que a partir daquele momento ele tem que esperar 4 horas, né, para poder realizar a tomografia. E isso tem um motivo. O uso de contraste, embora o paciente preencha um questionário dizendo, declarando, o paciente é o responsável, né, declarando se é alérgico a contraste, alérgico a iodo, a peixe, enfim, várias coisas são triadas. Então, mesmo que ele declare não ser alérgico, se trabalha sempre com uma margem de segurança. Caso ele apresente uma reação alérgica, o estômago cheio, dependendo da intensidade da reação alérgica, pode levar a náusea, vômito. Ele pode, se a reação alérgica for muito intensa, evoluir para um choque anafilático, ele pode precisar ser entubado, né? É comum isso acontecer? Não, não é comum, por isso que essa triagem é feita antes do exame. Mas existe, sempre se trabalha com essa margem de segurança, daí a necessidade do jejum. É importante orientar o paciente, né? Isso é nosso papel, que durante a injeção, a administração do contraste, que é feita de forma relativamente rápida, né, por um acesso venoso calibroso, o paciente vai sentir alguns desconfortos, mas ele precisa estar consciente desses desconfortos para que ele não fique assustado. O que é comum acontecer? Uma sensação de calor no corpo que rapidamente some e, às vezes, ele pode ter um pouquinho de coceira, um pouquinho de irritação cutânea, mas isso não é o mais comum, né? Aí seria já uma manifestação alérgica, mas não é o mais comum. O mais comum é o calor mesmo, que ele vai sentir, tá? Mas que vai aparecer rapidamente. Outra coisa que não está declarada aí no slide, mas que ele pode sentir, mesmo estando com a bexiga vazia, pode sentir uma necessidade de urinar, mas é só uma sensação que também rapidamente some. As regiões que podem ser tomografadas, praticamente o corpo todo, né? Todos os órgãos abdominais, todos os órgãos contidos no abdômen, coluna vertebral, cabeça e pescoço, tomografia de crânio, não está declarado aí, mas sim, cabeça e pescoço incluiria o crânio, né? Tórax, pulmões, mediastino, coração,
Pode ser feita uma biópsia guiada por tomografia, se for o caso. Entretanto, apesar de poder ser tomografado todo o corpo, como eu havia dito anteriormente, tem regiões que a ressonância é superior na, na, na produção das imagens, né? Então, vamos falar um pouquinho da tomografia de crânio, que é uma coisa, um exame extremamente comum, né? Em pacientes neurológicos que sofreram trauma crânioencefálico, um acidente vascular encefálico, ou que tem demência senil. Existem artigos declarando até os benefícios, né, desse tipo de exame de imagem em pacientes psiquiátricos. Mas, assim, de um modo geral, a tomografia de crânio ela é muito útil para avaliar lesões intracranianas ou suspeitas dessas lesões, né? Buscar essas lesões. Porque as imagens, como a gente havia dito, são feitas em cortes transversais, né? E isso vai aparecendo, vai sendo registrado no computador e depois esse filme é produzido. Só uma coisa também interessante que está dito aí na última frase, né? É que a imagem é sempre obtida no sentido cefalopodálico, cefalocaudal. Então, começa sempre do topo da cabeça e os cortes vão descendo até a região inferior, né? Basal. Aqui essa imagem é de uma tomografia, as duas, tá? Do lado esquerdo, do lado direito. Foi uma imagem, um tomógrafo, né? Estava lá entre as primeiras imagens registradas por volta de 1976, olha, bastante tempo, né? Fica uma imagem grosseira, é uma tomografia de crânio, né? Mas vejam como a imagem é grosseira, mas mesmo assim é possível visualizar as estruturas. O aparelho foi melhorado, foi aprimorado, as imagens são muito mais nítidas, tem uma clareza muito maior. Essa parece meio borrada, né? A imagem da esquerda realmente é de um paciente que tinha um tumor gigante cerebral. Esse tumor, não sei se vocês conseguiram notar, eu vou tentar fazer aqui olha, é essa parte aqui, olha, esse é o tumor, tá? E essa imagem à direita é uma comparação com o corte anatômico obtido na necrópsia. Esse paciente morreu, né? E na necrópsia, foi feita necrópsia, que olha, o tumor aqui. Só que esse aí é um corte anatômico, tá? Foi feita a necrópsia dele. Então, vê que a necrópsia, até a imagem está mais nítida, né? Mas é que já era um grande avanço a presença da tomografia em pacientes com problemas neurológicos. Hoje, a tomografia computadorizada, ela produz imagens muito mais nítidas, né? Muito mais interessantes. Se vocês jogarem no Google, assim, imagens de tomografia de crânio, vocês vão ver uma série de imagens, tá? De crânios de cérebros com tumores, com derrame e tudo mais, né? Aqui eu pus uma sequência de cortes, né? A fonte está declarada aqui embaixo, de onde eu retirei, mostrando que, olha, só para ilustrar, né, que os cortes realmente começando pelo canto superior esquerdo, né? Então, os cortes começam aqui da região do topo mesmo, né? E vão descendo, descendo, descendo. A gente, conforme os cortes vão descendo, vamos lá, vamos tentar sinalizar, conforme os cortes vão diminuindo, a gente começa a conseguir visualizar, olha, tecido cerebral. Aqui, olha, dá para ver o globo ocular, estão vendo? Depois eu vou tirar esses rabiscos. Né? Tecido cerebral vai ficando cada vez mais nítido. E eu consigo ir visualizando as estruturas no interior do cérebro. Percebam que nesse corte aqui, olha, eu já começo a visualizar os ventrículos cerebrais, né? Onde o líquor é produzido, ele tem esse formato meio de asa
de borboleta, né? Aí até não aparece ele plenamente, mas assim, a gente já começa a visualizar uma sombra escura, na verdade, são os ventrículos cerebrais, onde o líquor é produzido, e os cortes vão descendo até a finalização, na base, bem na base do crânio. Essa outra imagem aqui, são exceções que acontecem, né? Isso não é feito sempre. Foi uma imagem cedida por um professor da Unip, os créditos para ele estão lá no final dos slides, feitas de uma gestante, né? E aqui, se vocês observarem com cuidado, vocês vão ver que eram três, três fetos. Três fetos, a gente visualiza três colunas vertebrais aí, né? Então, e eles estão todos, né, bem acomodados aí dentro do útero. Se vocês me perguntarem por que essa paciente foi submetida ao exame, eu não vou saber dizer, porque, como eu disse, as imagens foram cedidas. Entretanto, para mostrar para vocês um recurso que a tomografia tem, que é a produção de imagens coloridas, como essa que está à esquerda. Então, é possível produzir imagens coloridas, não é comum, a maior parte das vezes que se faz uma tomografia, as imagens são cinzas, como essas aí da direita, mas existe esse recurso, tá? Existem os aparelhos que têm esse recurso da produção da imagem colorida, da construção da imagem colorida. Vamos falar de ressonância magnética. A diferença principal entre a ressonância e a tomografia é que a tomografia usa o sinal de radiação X, usa o raio X, então é radiação ionizante. Enquanto a ressonância não usa radiação ionizante. O que ela tem é um campo magnético. A explicação é muito, muito complexa. Se vocês forem ler artigos sobre o funcionamento, o princípio de funcionamento de uma tomografia, a explicação é puramente física mesmo, física. Então, eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui a explicação. Na verdade, esse campo magnético utilizado, acoplado a um emissor de radiofrequência no aparelho de ressonância magnética, ele emite essa emissão de radiofrequência que estimula um dos íons mais abundantes que a gente tem no nosso corpo, que é o hidrogênio. Ao estimular os núcleos de hidrogênio, as imagens vão se formando. Então, veja que a ressonância magnética não usa raio-x. Tá? Entretanto, é um exame muito mais demorado, porque a construção da imagem demora mais, enquanto que a tomografia é bem mais rápido. O custo da tomografia, embora a tomografia seja um exame caro, a ressonância é muito mais cara. Em que a ressonância pode fazer ressonância do corpo inteiro, com a tomografia, mas tem algumas áreas que a ressonância ela realmente tem uma sensibilidade, uma especificidade maior, né? Então, por exemplo, na investigação de lesões musculoesqueléticas, articulações, lesões de coluna cervical, coração, ressonância cardíaca, dá muitos detalhes. Mas, por exemplo, a tomografia, na falta de uma ressonância no serviço, a tomografia acaba contribuindo bastante, né, nas respostas que se quer buscar para o diagnóstico daquele paciente. Então, aqui estão todas as aplicações clínicas, né? Então, praticamente todo o corpo. Existe, então, encéfalo, coluna vertebral, músculo esquelético, coração, todos os órgãos do abdômen, mama, sim, é um dos melhores exames, né, quando se quer
mais detalhamento, né, sobre o câncer, um câncer maligno que foi descoberto, por exemplo. Então, lesões mamárias mais complexas, a ressonância ela é bastante sensível, específica. A angiorressonância é a visualização dos vasos, né? Por isso anjo. Então, pode ser feito angiorressonância cerebral, mas existe também a angiotomografia. Ah, eu acabei esquecendo de citar lá, existe também. Bom, é, existe o campo fechado e o campo aberto, né? Tem um campo fechado que parecia um caixão, né? Lá no passado, que nem existe mais. Então, eu nem tenho foto dele aqui. Mas no slide seguinte a gente vai ver as fotos. No campo fechado, ele tem uma força magnética maior, entretanto, ele é mais claustrofóbico. Já o campo aberto, ele é aberto, né? Então, não causa claustrofobia. E nas pessoas que são claustrofóbicas e precisam muito fazer a ressonância, se não tiver acesso ao campo aberto, talvez precisassem até ser sedadas, né? Para obesos mórbidos também o campo aberto é melhor, é uma menor emissão de ruído. Olha, a tomografia não existe praticamente ruído. Agora, a ressonância, ela é muito barulhenta mesmo, ela faz muito barulho. Então, o paciente, ao entrar no aparelho, ele recebe até uns fones, né? Uns tampões auriculares para diminuir o som mesmo, porque ela é muito ruidosa. Então, já vou mostrar as fotos para vocês, né? O paciente se deita numa cama muito parecida com aquela da tomografia. Ela é deslocada para o interior do gantry, que é o aparelho de ressonância propriamente dito, lá que vão ter aquele emissor de campo magnético, a radiofrequência e tudo mais vai sair de lá. É necessário que, em alguns momentos do exame, talvez, dependendo do que vai ser tomografado, né, principalmente se for tórax, coluna, abdômen, o controle da respiração às vezes é necessário, né? Então o paciente ele é orientado, ele recebe um comando de voz a prender a respiração, mas isso é por poucos segundos. Na tomografia isso também é necessário muitas vezes, tá? E se for usar o contraste, é igualzinho à tomografia, precisa do jejum de 4 horas, exatamente pelos mesmos motivos que a gente descreveu lá atrás. Aqui seria o que a maior parte dos laboratórios tem, né? É esse aparelho de ressonância, né? A maior parte dos laboratórios tem ele. Embora ele tenha essas aberturas, né, nos pés, e lá do outro lado também tem a mesma abertura, a gente fica introduzido, dependendo da parte do corpo que vai ser feita a ressonância, inteirinho nesse tubo. Então, ela realmente é é claustrofóbica, mas é necessária, né? Já esse seria o campo aberto que nem todos os laboratórios têm, nem todos. Né? Eu não sei se dizer se é uma questão de custo, se é um aparelho mais caro, eu não saberia dizer isso para vocês, mas assim, esse seria o campo aberto muito mais tranquilo. Vamos para as imagens. As imagens, assim, do lado esquerdo da tela, existe a imagem de uma ressonância, a gente vê a riqueza dos detalhes da imagem. Então, a gente vê com clareza toda a massa cinzenta, a gente vê com clareza a massa branca, a gente vê com clareza os ventrículos cerebrais, né? E à esquerda seria a imagem de um atlas anatômico, né? De uma região muito parecida, um recorte feito assim, só para ver como que realmente existe uma clareza de imagem assim fora do normal. Aqui outra imagem de ressonância magnética, eu não pus a sequência toda como eu tinha posto lá na tomografia, mas olha, a gente vê aqui na imagem da esquerda, a gente consegue nos cortes iniciais, a gente vê o globo ocular, né, nitidamente, seios paranasais aí, olhando mais para baixo, a gente vê toda a estrutura cerebral. No corte da direita, já claramente a gente vê os ventrículos
Lembra, ventrículo produz líquor, é cheio de líquor, então essa imagem escura é o líquor, né? E tudo que está preenchido nos giros cerebrais também é líquor. Essa outra imagem é a mesma daquela, só que no momento que foi administrado contraste. Então, o contraste, ele dá esse aspecto branco, né, até mesmo onde tem o líquor, onde tem vaso sanguíneo, então o globo ocular, que é todo vascularizado, você vê que ficou todo branco. Então, por exemplo, se tivesse uma massa tumoral aí, essa massa tumoral também ia ficar bem preenchida, bem branca, porque massa tumoral também é vascularizada. E aqui, como eu havia dito, a maior parte das minhas imagens que eu uso nessa aula foram cedidas pelo professor Benedito Herbert de Souza, e uma das referências que vocês podem usar é esse livro que está acima, que está disponível, se eu não me engano, ele está disponível na Biblioteca Virtual da Unip. Pessoal, muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.